Olá, bom dia. Falar hoje do caminho da espiritualidade. É o título do meu canal, é o nome do meu canal, melhor dizendo, Despertar para a Luz. Esse despertar para a luz, ele tem que ser de dentro para fora. E não é da noite para o dia, isso você tem que fazer um trabalho, junto com orientações de outros mestres, de outras pessoas que já têm experiência no assunto. Mas isso é simplesmente você vai receber dicas, orientações de seus mestres ascensionados, dos seus companheiros de luz, que simplesmente vão fazer com você vão te dar um toque para despertar o que você já tem dentro de você. Não é que ninguém vai colocar nada de você. Todos nós nascemos e temos a oportunidade dessa iluminação. Então hoje nós vemos na internet várias pessoas, vários trabalhos ligados a esse assunto, gratuitos, em que você pode assistir. Mas é bom você já ter em mente que isso você não vai adquirir normalmente em religiões. As religiões, por mais que seja necessário para a humanidade, mas a religião ela é limitada. E o caminho da iluminação ele é ilimitado. Ele é infinito. Nunca a pessoa vai chegar e vai dizer, cheguei no ponto máximo. Não, porque ele é infinito, porque ele é o caminho de Deus. A iluminação é o caminho de Deus, e Deus, logo, ele é infinito. Então não tem como uma pessoa falar, cheguei no mar. Não. Nós vemos até numa passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele diz que ele se refere a uma pessoa que é ele mesmo, que chegou no terceiro céu. E ele diz que viu coisas inefáveis que o homem aqui natural não compreenderia. Ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, não foi nada assim ruim, coisas boas, mas que a capacidade mental do homem normal, natural, não compreenderia. E ele foi no terceiro céu. E aí tem pessoas que falam que o terceiro céu é o último. Não, é infinito esse caminho da iluminação, dos mundos celestiais, né? Nós estamos falando aqui do universo aqui, que é um desses céus. Não, estou falando do caminho da iluminação espiritual, que ela é infinita, porque é o caminho direto a Deus, é o caminho que te leva à iluminação em Deus, e Deus é infinito. Então isso você não vai encontrar em religião nenhuma. As religiões podem fazer algum trabalho, como eu já disse, um trabalho útil, né? Mas como a gente vê por aí, essas pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, né? E contra uma religião, e se ali dentro daquela religião se adaptam e conseguem realmente deixar aquelas coisas que ele fazia lá fora. E a religião é bom para isso, para pegar essas pessoas que estão nesses hábitos da escuridão, das trevas. Eles até fazem um trabalho com essas pessoas, mas não dão continuidade depois. A continuidade da iluminação não vai ser conseguida em igreja evangélica nenhuma. Por isso que está acontecendo hoje, muitas pessoas, assim como eu, que também fui evangélico, que eu fui de igrejas evangélicas. Evangélico eu sou até hoje, mas eu era de uma instituição evangélica. Por mais de 40 anos, eu saí, dessa instituição religiosa. Aconteceram coisas boas comigo lá dentro, sim, mas por causa da minha própria fé em Deus. E outras coisas que Deus faz nas nossas vidas, que às vezes a gente nem tem fé e recebe. Também existe tudo isso. E independente também de igreja, Deus faz essas surpresas assim,
de acontecer alguma coisa com todas as pessoas, independente da fé de cada uma delas. E comigo aconteceu isso, mas hoje eu estou nesse caminho, no caminho de Deus, no caminho de iluminação de Deus. Aí alguém pode dizer, mas você fez isso sozinho? Não, nós temos os nossos mentores espirituais, vem na nossa mente, né? Eles falam com a gente diretamente no nosso coração, na nossa mente, como você quiser entender, dão dicas para você. E você percebe uma diferença na sua vida, no seu corpo, na forma de você pensar. Isso já é uma iluminação que está te envolvendo, né? Uma forma diferente de você entender. Começa a acontecer coisas diferentes que não aconteciam com você, né? Mundo astral, você começa a ter sonhos diferentes, você começa a conhecer pessoas diferentes que estão também ali no caminho da iluminação, que é o caminho de Deus. Agora, não estou aqui falando mal de nenhuma da instituição, porque alguém pode falar assim, mas você comeu do prato e agora está falando mal da comida que você comeu. Não. É como eu disse, nessa instituição que eu estava, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci pessoas que já estavam na iluminação sem elas mesmas perceberem. Isso que é o problema. Porque as igrejas evangélicas, elas não te ensinam essa iluminação. Eles falam lá de consagração, tudo, mas eles não ensinam. Eles seguram você ali no hábito de todas as igrejas, seja ela qual for, entende? Então, eles vão te levando num padrão que você tem que estar lá todas as noites, que você tem que fazer aquilo que eles falam. E o que eu percebi nas religiões? Eu percebi nas religiões manipulação. E o seu crescimento interno espiritual com Deus, que é bom, nada. Entende? Alguns conseguem pela sua própria pesquisa, busca, entendeu? E ele cresce um pouco lá dentro espiritualmente, mas não porque ele foi ensinado a fazer isso. Eles não falam isso, caminho de iluminação, nem usam esse tipo de palavra. Mas veja que Jesus Cristo, quando estava aqui, ele sempre dizia o quê? Ele sempre se referia ao Pai, ao Pai. E com isso, o que ele está dizendo? A luz, né? Faça isso, o Pai quer isso, o meu Pai, não é isso? Eu vou para o Pai, vocês também podem ir para o Pai. Tudo isso é o caminho de Deus, é o caminho da iluminação de Deus, né? Então ele sempre se referia ao alto, ao Pai, ao máximo, né? Quando até queriam dizer que ele era bom, ele falou, eu não sou bom, é o Pai que está nas alturas, quer dizer, está no topo desse caminho, né? Que é infinito, mas ele está lá no infinito. Então ele quis trazer as pessoas a essa iluminação. Ele ensinou isso às pessoas, as pessoas serem melhores o máximo que podem no caminho da espiritualidade, da iluminação. Não foi fazer as pessoas ficar socado dentro de um templo e ensinando ali uns dogmas que as pessoas vivem. Então vejo isso nas instituições religiosas, inclusive aqui eu estava, manipulação na mente das pessoas. Por isso que as religiões, elas seguem um caminho horizontal, é aquele caminho que não muda, tudo igual. Você vai ver sempre eles indo nessa direção, horizontal. Não é vertical para cima, é assim, ó. Quase você vai em uma, é uma base, você vai na outra, é a mesma coisa, é tudo aqui no horizontal. Quando você entra no caminho da espiritualidade, você para de andar nas repetições das mesmas coisas, você vai ouvir as mesmas coisas, a mesma repetição, porque vão manipulando a mente das pessoas. E o caminho da iluminação, você vai começar a fazer o quê? É esse caminho, olha, que Jesus ensinou ao Pai, ao meu Pai que está no céu. Ele ensinava as pessoas a direção do Pai das luzes. Então isso chama-se caminho da iluminação, despertar para a luz, como é o nome do meu canal, nesse canal, entende? Então aqui nós vamos ter matérias, nós vamos colocar matéria relacionada a esse assunto, né? Tanto das minhas buscas, das minhas experiências, como de outros colaboradores. Por isso faz bem você ficar aqui. E essas pessoas que estão saindo dessas instituições é porque dentro delas já está brotando um desejo de crescer em Deus, de se iluminar em Deus. Alguma coisa está querendo tirar ela do horizontal e ela já está sentindo que ela tem que subir para cima.
É igual aquela história da águia. Já ouviram a história da águia? Que ela foi criada junto com as galinhas? Já viu isso? Ela foi criada, colocaram um filhote de águia junto com os pintainhos da galinha. Ela cresceu. Só que ela cresceu com costume de galinha, que é ali, ficar ali bicando os meninos na terra. Só que quando ela olhava para cima, ela sentia que dentro dela alguma coisa se movia com desejo de voar. Ela tinha desejo de voar, porque ela estava vivendo como galinha, mas ela tinha um dom de águia, de voar. Alguma coisa chamava ela para crescer, para cima, em direção acima. A galinha, ela não voa, ela sempre está andando assim, não é? A galinha, os pitainhos, tudo andando ali no horizontal. A águia não, a águia é o espaço, não é assim? Isso é quando começa brotando dentro de você isso. Então, certa vez ela cresceu e ela olhou, ela ficava ali junto com a mãe, né, adotiva dela, que era uma galinha, mas um dia ela olhou e começou a ver águias voando. Aquilo começou a mexer nas entranhas delas, nas entranhas dessa águia, até que depois ela viu que o lugar dela não era ali, mas era lá nas alturas, porque ela era águia. Assim é o caminho da iluminação da espiritualidade. Você muitas vezes está dentro de uma instituição religiosa, mas você percebe que aquilo ali fica sempre repetindo as mesmas coisas. É igual a linha do trem, você já sabe onde o trem vai passar, a curva que ele vai fazer, é aquele negócio horizontal, né? O helicóptero não, o helicóptero ele já sobe, desce, ele vira para... Então você começa percebendo que o seu destino é mais alto. Então siga essa intuição, siga essa voz interior, que pode ser até que seja iluminação dos mestres ascensionados, dos seus companheiros de luz que estão te dando algum toque. Suba para cima, saia das mesmices dos homens, que eles aproveitam isso para fazer manipulação na tua cabeça, e suba em direção à luz. Vai crescendo em espírito e em verdade. Vamos ter mais conteúdos aqui. Se inscreva nesse canal, compartilhe, dê um joinha e repasse essa mensagem para outras pessoas que estão vindo para o caminho da luz, que é Jesus. Beijo, um abraço a todos e passem bem.